Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Fico feliz hoje que a Luciana está com visual espanhola, né? Aquela música, te amo, espanhola. Como é que é, não? Eu fui às touradas de Madrid para... Olha, nunca a Luciana usou blazer no Brasil. Agora ela está no primeiro mundo, está de blazer. Você pode contar que no próximo programa ela vai estar de castanhola e vestida de vermelho. É isso, é isso. Até voltar, vou estar com castanhola, vou estar dançando flamenco. Pessoal, não, olha, isso aqui é só porque eu precisei participar de uma banca, gente, não tem nada. Eu vou te dizer, olha, a gente faz nosso programa, isso aqui é um bate-papo agradável, né? E as pessoas ficam assistindo e comentando. Eu vi alguns comentários semana passada, as pessoas nos criticaram porque nós demos dicas turísticas para a Luciana. Porra, vai ser chato assim? Caramba, não é possível, cara. Aliás, ela saindo de Granada e está indo até Cádiz, que no extremo, né, entre Portugal e a Espanha. Eu estou dando uma dica para ela parar e almoçar em Tarifa, que é o ponto mais próximo da África com a Europa. E dá vontade de ir nadando. Eu não sei como é que pode ter tanta diferença de um continente para o outro com tanta proximidade física. É uma loucura. Não, excelente. A dica já foi anotada, com certeza eu vou passar lá. Excelente. Obrigada, Rocha. Pessoal, hoje domingão, né? A gente grava na sexta, mas é domingão, né, que você está assistindo aí. Eustáquio, abre aí com a COP26, você que acompanha muito esse tema aí. Então, Alberto, Rocha, Luciana, a COP26 ela é um momento decisivo aí nas questões climáticas, porque é o seguinte, o Acordo de Paris foi feito em 2015 e está previsto dentro do Acordo de Paris uma revisão depois de 5 anos, né? Então, a COP26, na verdade, era para ser em 2020, mas por conta da pandemia, ela foi adiada para 2021, né? E a grande questão é o seguinte, que o Acordo de Paris, eu avalio assim, é o maior acordo, é um acordo super importante, né, que ele conseguiu pela primeira vez colocar todos os países, né, países ricos, países pobres, todo mundo concordou em cortar as emissões, né? É diferente da mentalidade lá do protocolo de Kyoto, né? E praticamente todos os países assinaram o Acordo de Paris. Só que os dados dos últimos anos mostraram, né, que as metas do Acordo de Paris elas são insuficientes, as metas de corte de emissões, né, são insuficientes para manter a temperatura global abaixo de 1,5 ou mesmo abaixo de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Então, a tarefa que tem é o seguinte, tem que aumentar os cortes, né? Tem de aumentar as propostas dos países. E numa série de ações que vêm sendo tomadas, por exemplo, o Biden, o Trump tentou tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas o Biden manteve e ampliou as metas. Então, por exemplo, até a China está propondo que o pico das emissões seja 2030 e que ele consiga emissão zero até 2050. Então, praticamente, todos os países estão nessa linha, né, de ter uma meta bem ambiciosa até 2030 e depois o corte final em 2050 com emissão zero. Só que os dados da própria UNEP, né, da ONU, os dados do IPCC, mostram que, mesmo com o avanço das propostas, né, se isso for aprovado na COP26, ainda assim a temperatura deve passar de 2 graus até o final do século, né? Então, a COP é decisiva, ela vai ampliar as metas do Acordo de Paris,
Mas a gente vai ter que ter outra COP daqui a 5 anos para avançar ainda mais nessas medidas. Eustáquio, só assim, se você puder esclarecer, enfim, muitas vezes a pessoa assiste aí, por que o nome é COP, por que é 26, né? E um pouco, se você pudesse falar um pouco, né, uma coisa é definir metas, esse sistema de governança, como é que você faz com que a meta seja atingida? Se você pudesse falar disso, né? Não, então, a COP é conferência, tem um nome grande, eu não abri aqui o arquivo, mas Conferência das Partes. COP é Conferência das Partes. Tá? E da Convenção do Clima, que foi estabelecida lá na Rio, estou falando lá porque no passado, na Rio 92, quer dizer, aqui no Rio, que eu moro no Rio. E a partir de 95, começou essas conferências da COP, né? Então, agora estou na dúvida, se é 95 ou 97, começou as conferências da COP, e cada conferência dessa em um país. Então, teve a COP 1, a COP 2, a COP 3, a COP 4. Ela com muita frequência, né? Não, é todo ano. Todo ano. Porque tem os problemas climáticos e ambientais são imensos. E aí nós estamos na COP 26, quer dizer, já tem 27 anos, né? Porque ano passado não teve. E o que você perguntou Não, a governança global, porque você faz a meta, né? Pô, mas aí? Não, o interessante é o seguinte, a gente sabe o seguinte, que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, ele está aumentando. Outro dia mesmo saiu um estudo mostrando que a concentração de CO2 na atmosfera é a maior em 5 milhões de anos. Isso quer dizer o seguinte, que o ser humano, desde que ele era um macaquinho lá do homídeo, né, há 3, 4 milhões de anos atrás, o ser humano nunca viu uma concentração tão alta de CO2 como tem atualmente. Tá? E naquela época que a quantidade de CO2, né, era tão alta, isso é por causa do efeito estufa. Né? Isso, você tem o degelo dos polos, e o oceano, o nível dos oceanos era, no mínimo, 6 metros mais alto do que é hoje. Tá? Então, baseado nesses estudos, o que você fala? Você tem que parar de emitir, porque quem fez isso tudo, né, foi a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento que foi aumentando no mundo nos últimos 200 anos. Né? Então, você tem que parar de emitir. A primeira coisa é isso, parar de emitir, cortar as emissões, chegar a zero, e depois você vai ter de ter emissões negativas, ou seja, você vai ter de sequestrar carbono da atmosfera, senão essa temperatura vai sair do controle. Tá? Então, isso todo mundo já sabe, já é conhecido, no protocolo de Kyoto, isso já é conhecido. A questão da governança é o seguinte, que no protocolo de Kyoto, o que o pessoal estabeleceu é o seguinte, os países ricos, que foram os que mais emitiram, agora eles têm a obrigação de cortar, né, e os países em desenvolvimento não têm a obrigação de cortar as emissões. Tá? E aí houve um impasse muito grande. Por exemplo, a China era considerado país em desenvolvimento. Só que, nesse meio tempo, a China passou a ser o maior emissor do mundo. Né? Então, não tem sentido os Estados Unidos simplesmente pagar, a Europa pagar e a China ficar de fora. Então, isso era um impasse que tinha muito grande. E aí, no Acordo de Paris, isso se resolveu. Falou, todo mundo concordou em cortar. E as metas, elas são nacionais. Cada país faz a sua meta. Isso que também é muito interessante. Entendeu? Então, assim, não tem uma imposição, assim, o Brasil tem que fazer isso.
Mas é claro que é o seguinte, você vai criando um clima, né? Por exemplo, a China atualmente, a China no começo, né, ela é muito resistente a esses cortes de emissões. Mas com tanta poluição que tem nas cidades chinesas, com tanta gente morrendo de poluição, o próprio governo chinês falou, não, temos de resolver esse problema. Então, hoje, a China tem apresentado metas bastante ambiciosas, voluntárias, ninguém está obrigando, não. Ela que está vendo que tem que fazer isso. E assim está acontecendo com os outros países. Só que ainda é insuficiente. Tá? Mas se a COP, nesse ponto de emissões, se ela concordar com esses acordos, já é um avanço. Não é suficiente, mas já é um avanço. Aí tem várias outras questõezinhas, por isso que a COP fica quase um mês reunido. Tem a questão do dinheiro que vai para os países, tem a questão do crédito de carbono, aí tem um punhado de detalhes que eu acho que não vale a pena a gente entrar em... Essa questão da China aí, certo? A China não assinava no argumento de que a Europa destruiu o mundo para ser Europa, né? Os Estados Unidos destruiu a natureza para ser os Estados Unidos, né? Então, por que eu não posso destruir a natureza também para ser do tamanho deles? Esse basicamente é o argumento. É um argumento e aí a China se recusar. É argumento do Brasil também. Isso, argumento do Brasil. Eu lembro de Goiás, fez uma propaganda assim, nacional, assim, venha poluir, traga a sua empresa, venha poluir o nosso estado. Era assim, uma propaganda assim, há 40 anos atrás. Mas aí tem uma série de coisas, né, que são complicadas, porque assim, a gente pode ver como um impedimento, a gente pode ver como uma oportunidade, né? Porque a questão do sequestro de carbono, por exemplo, pode ser uma coisa que, a depender das políticas públicas ambientais que forem adotadas, podem ser uma oportunidade para o Brasil também, né? Agora, o que precisa mudar é mudar a chave de um desenvolvimento baseado apenas na grande indústria para um desenvolvimento que tenha sentido da perspectiva da ecoeconomia, né? Ou seja, valorizar a economia Luciana, do extrativismo, a economia local. Mas a impressão que eu tenho é que o grande problema mesmo, me corrija se eu estiver errado, né, é a coisa de emissão de carbono, não é? CO2, não é isso? Assim... Tem o CO2, mas tem também o metano, né? Metano, por exemplo, a pecuária emite muito metano. E o metano é um gás 21 vezes mais poluente do que o CO2, só que ele fica menos tempo na atmosfera, né? Então, a gente fala muito de CO2, mas tem outros gases, principalmente o metano. Mas respondendo um pouco o que o Alberto falou, pelo que eu entendi, também é uma conta do que se queima e do que se sequestra, ou seja, dá para fazer uma conta aí de equilíbrio, não é, Eustáquio? Não, as emissões, uma parte vai para a atmosfera, uma parte é absorvida pelo solo e uma parte é absorvida pelos oceanos, tá? O problema é o seguinte, que quanto mais carbono os oceanos sequestram ou armazenam, mais fica acidificado a água. E aí você mata, você fica com menos oxigênio, e aí você começa a matar, por exemplo, os corais, né? Que a gente chama de branqueamento dos corais. Se você pega lá, uma das coisas mais bonitas do mundo é a grande barreira de corais da Austrália. Ela está branqueando, ela está morrendo. E os corais são o berçário dos peixes e da vida marinha, né? Então, se você mata os corais, mata outras plantas, você vai matando toda a vida marinha. Agora é o seguinte, voltando nesse ponto, que era o argumento do Brasil, o argumento da China, o fato é o seguinte, o G20, né, os países do G20, são responsáveis por cerca de mais de 70% das emissões, né? O G20 está reunido agora esse fim de semana. Esses países são responsáveis por mais de 70% das emissões. Então, eles é que poluem. Então, eles têm que ter uma postura mais radical na contenção das emissões deles
E no caso nosso, de países em desenvolvimento, certo? Eles têm que financiar energias, outras matrizes energéticas, entendeu? Para que os países possam se desenvolver sustentados em outras matrizes. Eu acho que a solução tem que ser essa. E eles têm que cortar. A questão é a seguinte, o G20, assim, falando por alto, assim, ele tem mais ou menos 2/3 da população mundial e tem mais ou menos 80% da economia mundial. E tem até mais, em torno de 80% também do comércio mundial. Tá? Então, dado esse tamanho, obviamente, eles também vão ter 80% das emissões. Uhum. Porque as emissões é o seguinte, cada pessoa emite, mas a emissão é multiplicada pelo padrão de consumo. Né? Então, o tamanho da população é importante, mas o tamanho da economia é mais importante ainda. Eustáquio, tem aquele site da pegada ambiental, né? Uma vez eu entrei lá e você coloca o teu estilo de vida para dizer qual a sua pegada ambiental. Né? Quem mora em apartamento, o meu caso aqui, né, tem uma pegada ambiental, porque uma das coisas mais importantes dessa pegada ambiental, né, o quanto que cada pessoa, qual o peso da vida de cada indivíduo no consumo de recursos da terra, é morar numa casa distante do local de trabalho e, portanto, ter que se deslocar de automóvel. Isso tem um peso imenso. Né? As cidades, né, o adensamento nas cidades, em construções verticalizadas, enfim, adensamento, ele favorece, né, enfim, diminui a pegada, né? E esses países, tem muita gente morando em domicílio, você pegar mesmo os países nórdicos, mesmo não, principalmente até a Noruega, Finlândia, Suécia, as pessoas moram em casas afastadas do centro da cidade, utilizam o carro para longuíssimas distâncias, né? Você confirma isso, Eustáquio? Como é que você vê esse estilo de vida individual? A live que nós fizemos na terça-feira, na Terça Demográfica, fazendo uma propaganda aí com o Douglas Sattler, né? O trabalho dele é exatamente isso, para mostrar como que cidades mais densas, elas emitem menos do que cidades mais, que a gente chama espraiadas. Por exemplo, Nova York e Los Angeles. Los Angeles emite muito mais do que Nova York, porque Nova York, por exemplo, além de ser densa, por exemplo, o metrô, você faz tudo em Nova York de metrô, né? Você não precisa de andar de carro, não precisa fazer, a não ser a parte fora, muito fora de Manhattan. Mas isso é completamente verdade. Então, essa divisão que se faz entre cidades concentradas e cidades espraiadas. Né? As cidades espraiadas, elas emitem mais do que as cidades concentradas. Isso a literatura é clara nesse aspecto. Agora, só para falar, Rocha, a gente fala muito assim que esses países destruíram a natureza. Eu tenho uma certa restrição a essa coisa, porque é o seguinte, você pega a própria Alemanha, ela não chegou a destruir a natureza e acabar com tudo para depois replantar e tal. Ela sempre teve um cuidado, né, com uma parte das florestas, do meio ambiente. O Japão, por exemplo... O Japão é incrível, o Japão é um caso de preservação impressionante. Porque o que acontece no Japão? São muitas montanhas, e aí é até difícil, porque como é que você não vai desmatar a montanha para plantar arroz na montanha, você planta arroz nos vales, né? Então, o Japão sempre preservou as florestas, né? E mantém. Hoje, o Japão tem mais florestas do que o Brasil. O Eustáquio, aquele livro do Jared Diamond, o Japão parece que é florestado em 75% do território, é uma estupidez. Mas ele diz o seguinte, lá atrás, numa daquelas dinastias, né, eles devastaram muito. Né? Inclusive, essa coisa de alimentação de frutos do mar do Japão tem a ver com isso. O Jared Diamond mostra isso. Por conta da imensa devastação, em algum momento, lá, um daqueles imperadores, ele decidiu o seguinte, olha, a gente tem que mudar aqui a forma de viver. E aí resolveu introduzir no padrão alimentar deles o peixe.
É impressionante isso. Agora, isso está lá atrás, séculos atrás. Eu acho que nunca desmatou assim totalmente, não. Agora, outra coisa é o seguinte, o que eu fiquei muito impressionado com a Coreia, porque a Coreia do Sul, né, na época da guerra, o pessoal passou fome, teve muita dificuldade, desmataram muito na época da guerra, aí 1950, 53, etc. E depois eles reflorestaram tudo. Eu voei de Seul para Busan, no sul da Coreia. É impressionante, não tem nenhum morro que não seja verde, né? Todo o país foi reflorestado. Assim, as cidades, as áreas altas da cidade são todas verdes, né? Então, assim, eles fizeram um trabalho de reflorestamento eu fiquei impressionado. Então, aqui, duas coisas. A gente falando dessa coisa da energia, né? Aqui, passando pela estrada, você vê muita energia eólica, né? E muita placa de energia solar, porque como bate muito sol, então você tem, assim, uma preocupação dos países e agricultura irrigada, né? Ou seja, com vários recursos para que você tenha o melhor aproveitamento diante das diversidades e que, ao mesmo tempo, você possa usufruir dessa energia mais limpa, né? Isso, aos poucos, vai entrando na cabeça das pessoas e tudo mais. Quando eu falei do sequestro, na verdade, de carbono, eu imaginei, Eustáquio, essa coisa de se retirar o carbono, o carbono da atmosfera, trazer para o solo e voltar via floresta, igual você está falando, né? Com oxigênio, ou seja, essa segunda etapa do processo, assim, que eu tinha imaginado. Assim, a questão do desenvolvimento sustentável hoje é o seguinte, sair do combustível fóssil, né? Você tem que sair do combustível fóssil porque tanto carvão como petróleo como o gás, eles são muito poluidores, então você tem de fazer essa transição para uma matriz mais limpa, que é basicamente energia solar e eólica, né? Você tem geotérmica, você tem energia de ondas, você tem outras alternativas, mas o forte hoje são essas duas, eólica e solar, e que estão crescendo muito. Por isso que os países estão fazendo essa transição, né, da matriz energética. E o outro é a questão, isso que você falou, é plantar árvores. Os dados que a gente tem é o seguinte, o mundo, antes da Revolução Industrial, ele tinha 6 trilhões de árvores no planeta Terra. E a humanidade desmatou 3 trilhões de árvores. Então, hoje você tem 3 trilhões. Né? E continua desmatando em torno de 10 bilhões por ano. Então, o que você tem de fazer hoje? Acabar com o desmatamento, tá? E começar a replantar. E se você replantar as 3 trilhões de árvores, você consegue sequestrar esse carbono. Tá? Então, assim, se você fizer esses dois deveres de casa, que é parar de emitir e começar a sequestrar carbono via aumento das florestas, tá? Você resolve o problema. E aí o Alberto vai ficar feliz da vida que a humanidade conseguiu resolver mais um grande problema que estava fazendo, que os pessimistas não acreditavam, etc. Tal. Ele vai comemorar, abrir uma champanhe, etc. Mas, até chegar lá, vai ser difícil. Por quê? Está todo mundo acompanhando o seguinte, o preço do petróleo está subindo. E, na verdade, o preço do petróleo devia estar caindo. Porque é o seguinte, se o petróleo é poluidor, né, e se a gente precisa de fazer a mudança da matriz energética, o preço do petróleo está caindo. Acontece o seguinte, é que durante a pandemia, os investimentos caíram, e agora, com a retomada, esse setor de energia alternativa não está preparado. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte, o petróleo tem uma vantagem incrível, porque você pode estocar e deixar para consumir na hora que você quiser. A energia alternativa não tem isso, não. A energia alternativa você produz e tem de consumir. O dia que tiver muita bateria capaz de estocar, né, essa energia renovável, você pode estocar, mas por enquanto não tem.
Então, quando dá um pique na economia, você tem que recorrer ao combustível fóssil, né? Então, essa é a contradição hoje. A economia está retomando, você está retomando o combustível fóssil, o preço está aumentando, aí vai aumentar o preço dos alimentos, vai aumentar a poluição, né? E você não consegue fazer essa transição muito rápida. Então, essa que é a contradição. O que você está falando aí expõe a desonestidade do Paulo Guedes, né? Quando ele essa semana falou que a Petrobras daqui a pouco não vai valer nada. Isso é um estúpido, né? Assim, a gente vê muito ingênuo da área ambiental falando isso, né? Que o petróleo em 2030 não vai valer nada. Assim, o petróleo tem uma longevidade, certo, ainda muito grande, porque o preço do petróleo, não existe outro tipo de outra matriz energética que bata o preço do petróleo, entendeu? Então, ele falou isso essa semana, eu falei, a que ponto chega o nível de desonestidade desses caras? Não, veja só, Roger, se um ambientalista falar que a Petrobras tem que sair do combustível fóssil, tem de mudar, inclusive tem gente que propõe mudar o nome da Petrobras, né, de ser Petrobras, seja Energibras, ou seja, uma empresa de energia, e não uma empresa de petróleo. Então, esse discurso eu concordo, quer dizer, a Petrobras tem de fazer a transição, né, de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia, e principalmente de energia alternativa, e que ela não está fazendo, pelo menos não está fazendo adequadamente essa transição. Então, se você fizer esse tipo de discurso, eu acho interessante. Agora, o Paulo Guedes, ele mistura e confunde, quer dizer, essa coisa meio, muito de fake news mesmo. Ele pega uma coisa assim, que realmente, veja só, se o Acordo de Paris e a COP26 deram certo, no futuro, o petróleo vai ser o grande vilão mesmo e ninguém vai poder investir em petróleo, porque senão você destrói o meio ambiente. Isso é verdade, né? Agora, ele utilizar isso para falar que tem que vender, que tem que privatizar, que tem que fazer as políticas dele, aí é outra coisa. Eustáquio e Rocha e Luciano, em falar nisso, né, a gente poderia imaginar, né, que os principais líderes do mercado financeiro, dentre eles André Esteves, têm várias soluções para o país, né? Conforme a gente pôde ver pelo áudio, né? Nem sei como é que se diz aí, se não acho que tenha sido um áudio vazado, acho que foi gravado, né? O som estava muito claro. Acho que o objetivo do André Esteves era mostrar que ele é alguém que tem informação e tem acesso a todo mundo. Não sei como é que vocês veem isso. Eu destaco o seguinte: primeiro, aquilo ali foi uma estratégia de comunicação, não tem a menor dúvida. Fez aquilo para vazar. Né? O Rocha, eu penso assim, se eu tenho recurso e quero botar na mão de um gestor, eu coloco na mão do André Esteves, porque ele tem acesso ao presidente do Banco Central. Então, para vender o negócio dele, foi excelente. Essa é a minha visão. Exatamente. O segundo ponto, certo, que eu destaco na fala dele é a mesmice, falar sempre a mesma coisa. Eu estou aqui repetindo que um sujeito da importância dele, né, vai dar e não fala da pandemia, não fala da desigualdade social, da fome, quer dizer, os temas, não fala do meio ambiente, os temas que interessam para o mundo estão à margem para esses caras. Eles não estão nem aí, certo? O negócio deles é a operação do mercado financeiro, ganhar dinheiro e que se exploda o resto. Certo? Então, veja na mão de quem nós estamos. Né? O Lula costumava dizer o seguinte: Rocha, não existem mais empresários, grandes empresários como Zé Hermílio de Moraes, aquelas figuras que tinham uma capacidade de produção enorme nas mãos e, de certa forma, até uma preocupação com o desenvolvimento do país. Hoje em dia não tem. É tudo André Esteves, entendeu? Com a cabecinha para ganhar dinheiro, exploda e dane-se o resto. Então, você vê o cara passa um tempão falando, certo? E você vai olhar, certo? Não falou nada, quer dizer, nada que importe. Aliás, uma das coisas que ele falou que aí eu vou fazer uma provocação para o Alberto, é que ele tem acesso ao Banco Central. Aí ele dá uma declaração assim: não, se o Lula ganhar, nós vamos ter 2 anos ainda com o Roberto, né? Ou seja, fruto da tal da autonomia do Banco Central. Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. O Lula, assim, o povo vai e vota no Lula,
ou vota em algum, sei lá, no Dória, elege presidente, uma votação estrondosa, certo? E deixa clara a vontade das urnas, e o presidente eleito com uma votação estrondosa não pode mexer no Banco Central. Quer dizer, não tem que graça tem isso. Mas isso foi feito justamente para evitar, para reduzir, né, a ideia é bem essa, a ideia da autonomia do Banco Central para reduzir a influência política sobre o banco. Agora, dentro da perspectiva que tem os aspectos positivos e negativos. Você tem razão, no sentido de que faz perder muito a autonomia, e foi isso que ele quis um pouco dizer na fala, faz muito o presidente perder a autonomia sobre a questão da moeda, da inflação, da política econômica de maneira geral. Mas ele foi feito exatamente com esse intuito, ou seja, para que ele ganhasse um pouco mais de autonomia e evitasse algumas outras coisas que nós temos falado aqui, volta e meia, do que a gente tem chamado do oportunismo eleitoral. Mas são os aspectos positivos e negativos, você tem razão. Mas é o seguinte, Luciana, daqui a pouco a democracia é a rainha da Inglaterra. Certo? Você faz eleição, elege o pessoal e não acontece nada, porque está tudo fora do... Assim, o Congresso não pode mexer no orçamento na parte que fala do serviço da dívida. O Congresso já não pode mexer na parte do orçamento que fala do serviço da dívida. Agora tem essa coisa do Banco Central. Ou seja, daqui a pouco o presidente é a rainha da Inglaterra. Entendeu? Para que fazer eleição? Ô Rocha, isso é interessante, tá? Eu acho que você traz aí, levanta um aspecto. Eu vou pegar esse gancho seu, do que você falou, de tudo regulamentado, diminuindo a margem de manobra decisória de um presidente da República, e vou só fazer uma reflexão um pouco mais geral. Eu acho que as sociedades, com o passar do tempo, elas escolheram, como é que eu diria, minimizar as flutuações, né? Então, tudo ficou mais regulamentado na direção do que você acabou de dizer, tá? Diminuindo o poder discricionário de decisão por meio de leis, um conjunto de leis, né? Tirando poder do presidente da República, eventualmente até do parlamento também, né? E colocando isso em legislação, né? Abrindo mão disso. Parece que é uma pressão social, uma decisão social. É o seguinte: a gente não quer nem boom, que tudo fique bom, mas nem depressões. Então, vamos diminuir, né, a margem para variações, vamos tornar o mundo mais previsível. Eu tenho essa impressão que isso aconteceu. Não sei, é uma reflexão mais geral. Tá? Não, eu compreendo o que você está falando, só o seguinte, eu estou aqui espetando pelo seguinte, porque eu acho ótimo ter a autonomia do Banco Central em Oslo, né, em Berlim, entendeu? Que os caras lá têm uma democracia consolidada, não tem desigualdade social, certo? Tem uma bela processo de distribuição de renda, certo? Está todo mundo bem, certo? Eles chegaram nesse ponto. Então vamos fazer autonomia do Banco Central, vamos fazer regulação. O Boaventura tem uma frase que ele diz o seguinte, que no norte as violências se resolvem com regulação, certo? No sul as violências se resolvem com violência. Certo? Então, assim, nós não chegamos lá para ter esse luxo aí de ter, de manietar o presidente da República, reduzir a capacidade do Estado de intervir e de resolver os problemas. Nós não chegamos nesse ponto. Então, eu acho meio trágico isso, entendeu? A gente ficar pensando no Brasil com a cabeça em Oslo. Então, deixa eu falar uma coisa dentro dessa ideia do Alberto, de pensar de maneira mais ampla essa questão. Pegando a bola que ele passou para você um pouquinho, o Rocha. Quando a gente estuda poder presidencial, a gente meio subdivide em duas coisas, né? O poder que o Alberto chamou de discricionário, ou seja, o poder que a regra garante a ele, né? Que as instituições garantem a ele, e o poder partidário. Se a gente pegar ao longo da história nos países, fica bem claro o seguinte: quanto maior o poder discricionário que o presidente tem, menor é a necessidade dele de recorrer ao poder partidário, o poder político. Quanto menor o poder discricionário dele, mais necessidade ele tem de recorrer ao poder político, o poder partidário. Então, pode ser, também estou pensando assim de maneira mais ampla, nunca tinha parado para pensar nisso, que
quando você restringe um pouco a autonomia do presidente, força para que tenha mais o que o Roberto fala algumas vezes, defendendo, a ideia de maior compartilhamento de poder numa necessidade de formar a maioria e aí sim conseguir colocar a sua agenda. Pode ser que forme isso também, não sei, assim. Não, eu concordo com o teu raciocínio, acho que você tem razão. Essa coisa dos 3 poderes, isso aí não inventaram nada melhor, né? Agora, o legislativo regula e controla o executivo, né? O judiciário regula e controla o legislativo e o executivo, né? E o executivo também tem poderes para enfrentar vamos dizer assim, as invasões que vêm do judiciário e que vêm do legislativo. Esse é um jogo interessante, né? Agora, eu estou dizendo o seguinte, quando você pega e dá uma autonomia para o Banco Central, você não está dando poderes para o legislativo, você não está dando poderes para o judiciário e você está manietando de uma maneira grave e séria um principal poder de uma república, que é o executivo. Certo? Então é o seguinte, o Banco Central, a ideia de que isso é tão técnico, que nós temos que tirar das mãos dos políticos. E fica na mão de quem? Fica na mão do mercado, como o André Esteves disse, quem controla o Banco Central somos nós. Porque agora o cara tem mandato. Entendeu? Então, essa mitigação, certo? Essa interferência na vontade das urnas, porque isso aí, o Roberto usou o termo sociedade, as sociedades não são as sociedades, é o poder econômico, que vai impondo regras à sociedade, né? De modo a limitar a vontade dela. Então, eu acho que, eu não vejo como isso pode contribuir para resolver o problema fundamental do Brasil, que é o problema da desigualdade social. Se você tem esses caras no Banco Central que vou dar uma entrevista dessa e a desigualdade nem passa pela cabeça dele durante a entrevista. Olha, eu tenho uma teoria também mais geral, assim, nessa linha da Luciana e do Rocha dos 3 poderes, e que é articulada com a teoria do Roberto das instituições funcionando, que é o mal e porcamente, né? Mal e porcamente. Então, a minha grande teoria é esse mal e porcamente. Veja só, o Brasil faz uma lei de teto de gasto, tá? E aí o judiciário, né, manda pagar os precatórios, que é uma série de dívidas que o governo tem, que ele é obrigado a pagar. Aí o governo vai para o Congresso e está tentando passar uma PEC dos precatórios para julgar essa dívida para o governo seguinte. E, além do mais, o governo precisa de ganhar a eleição ano que vem, então ele está fazendo um Auxílio Brasil, né, que é um Bolsa Família turbinado, com uma parte permanente e uma parte provisória que vai até as eleições. Quando chegar nas eleições, essa parte vai acabar. E aí, o que está fazendo? O governo atual, junto com o Congresso, eles estão rompendo com o teto de gasto para julgar a dívida para o governo seguinte e para ganhar a eleição com o programa eleitoreiro. Aí, o que acontece? A inflação, o mercado vê que o governo está gastando mal e porcamente e ele começa a subir os preços e a inflação começa a disparar. E aí, o Banco Central independente, o que ele tem que fazer? Como ele tem como meta controlar a inflação, ele aumenta a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, aumenta a dívida pública brasileira. Tá? Então, é o seguinte, nós estamos no pior dos mundos, porque nada funciona, não tem nada certinho. Deixa só, Rocha, tudo vai na improvisação, sem um planejamento. Deixa eu fazer o seguinte. Aí isso que o Rocha fala, a pobreza aumenta, a desigualdade aumenta, a fome aumenta e o meio ambiente piora. Rocha, deixa eu só pegar esse gancho que eu acho interessante da autonomia do Banco Central, quer dizer, em algum momento, né, os bancos centrais, que têm nomes até bem curiosos no mundo inteiro, né, mas os bancos centrais, eles não tinham autonomia. Em algum momento, os políticos decidiram dar autonomia. Quem deu autonomia para o Banco Central foram os próprios políticos. Tá? O sistema político. Né, é bem interessante, eu fico aqui pensando, outro dia
em termos históricos. Um país tão relevante, tão importante como o Reino Unido, Inglaterra, enfim, eu muitas vezes utilizo como sinônimo, né, mesmo sabendo que não se trata de sinônimo, mas o Reino Unido, 1997, o Bank of England não tinha autonomia. Cara, eu fico pensando isso. Quem definia a taxa de juros na Inglaterra era o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda que dizia a taxa de juros vai ser esta. Tá? O que eu acho que as sociedades fizeram? Né? Aí eu acho que é uma representação mesmo política, tá, Rocha? Os políticos, né, pressionados pela sociedade, eles chegaram à conclusão, olha, a inflação é menos tolerável, a sociedade tolera menos a inflação, a gente tem que diminuir a inflação. E buscaram um mecanismo para fazer com que a inflação ficasse baixa a maior parte do tempo, que dá previsibilidade, investimento, isso é uma demanda social. Eu estou trazendo um outro lado, tá? Adicionando ao seu lado dos negócios. Se os negócios vão bem, a sociedade também vai bem, porque tem mais investimento, tem crescimento econômico. Então, o que eles decidiram? Eles miraram no Banco Central e disseram, olha, uma maneira de nós assegurarmos a tolerância da sociedade com a inflação diminuiu. Então, vai ter inflação? Vai, mas antes ela era assim, agora a gente quer que ela fique assim. Então, qual é o mecanismo que a gente usa? Dá autonomia para o Banco Central. E ele vai ter que perseguir a inflação baixa, o resto o governo faz. Tá? Então, eu penso que o sistema político decidiu isso. No caso do Brasil, nós temos algo que tem a ver, é cultural, né? As pessoas simplesmente se relacionam, não estou dizendo que isso não aconteça em outros países, né? Mas a impessoalidade numa cultura anglo-saxã é maior, né? Ou pelo menos numa cultura dos países desenvolvidos, né? Se você tem um diálogo como o que a gente viu entre o presidente do Banco Central e André Esteves, você tem uma indignação social com relação àquilo muito grande. A autonomia, ela é autonomia de fato do ponto de vista até cultural. No Brasil não é. Você decreta uma autonomia, mas você não decreta que a cultura vai mudar. E a cultura continua. O presidente do Banco Central vai continuar conversando com todo mundo fora da agenda. Em outros países isso não acontece. A CVM de outros países puniria isso duramente. Mas isso é um outro aspecto, é um aspecto cultural. Então você importa instituições de países que têm regras de relacionamento impessoais e coloca num país que tem regras de relacionamentos pessoalizados. E isso não necessariamente vai funcionar daquele jeito. Agora veja, eu estou mostrando diferentes aspectos da realidade, afinal ela é complexa mesmo. Você sabe que você está falando isso, e eu até amplio. Por exemplo, a questão das agências. Nós trouxemos as agências para o Brasil. Tá? O que virou agência no Brasil? Virou uma estrutura enorme, gasta um monte de dinheiro do orçamento da União, essas agências, para quê? E elas são controladas por quem? Pelo mercado que elas deveriam regular. Se você olhar para todas elas, olhar para dentro das agências, ver historicamente quem compõe as agências, são gente vindas do mercado que ela tem que controlar. Entendeu? Então, assim, isso chega aqui no Brasil, eu digo, quando eu falo que você não pode pensar o Brasil com a cabeça em Oslo, eu estou falando justamente disso. Você cria uma agência, tá, reguladora, quando você vai ver, quem está controlando a agência é o mercado que ela tinha que regular. Porque aqui, quando chega, os caras esculhambam tudo. Né? Agora, essa semana tivemos um debate aqui que eu achei um absurdo. O negócio do Ministério Público, que o Congresso queria aumentar lá a capacidade de autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público para fiscalizar o Ministério Público, todo mundo contra, e gente de esquerda contra. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Então, para mim, eu acho que nós estamos muito longe, o Alberto tocou no ponto, de ter um país em que você tenha regulação. Regulação aqui é putaria, desculpa a expressão. Entendeu? Em todas as áreas. Não existe regulação. É uma malandragem que inventaram, certo, para o mercado controlar o setor que ele devia estar regulando. Né? É isso que vira no Brasil. Então é o seguinte, você pega essa Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, certo? Tudo que ela faz podia estar sendo feito pelo Ministério.
Tudo que ela faz, ou a Agência Nacional de Saúde, tudo que faz, o Ministério da Saúde podia estar fazendo. Mas aí duplicaram, a estrutura custa caro, certo? E não tem resultado. Então, aí tem duas coisas. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, como é que é a escolha do presidente da diretoria? Não permanece a indicação do presidente e a aprovação do Senado? Passa pelo Congresso, mas quem elege os políticos? Aí que está, que eu estou falando, quando eu digo, o Alberto usa o termo sociedade, quem é que elege o Congresso Nacional? Você olha para o Congresso Nacional, quem que está lá? É fazendeiro, empresário, você tem... Quantos operários tem lá no Congresso Nacional? Quanto representante de índio? Mas é assim em todo lugar do mundo também, né? Você não vai ter, entendeu? No Reino Unido, os Estados Unidos, não, Alemanha. Tudo bem, eu só na que... Na China não é assim, não. Na China não é assim, não. Não, na China não. Na China tem muito operário no Congresso chinês, né? Então é o seguinte, o Congresso Nacional... certo? É falso você dizer que ele representa a sociedade brasileira. Isso é falso, é mentira. O Congresso Nacional representa... mas aí o que você faz, né, Rocha? A aristocracia financeira e econômica do Brasil. É isso. Mas o que eu quero dizer, Rocha, também, é o seguinte... Só que nós estamos atrasados socialmente, nós temos uma desigualdade abissal. Então, nós temos que resolver isso. Não, o que eu quero dizer é só o seguinte, olha só, se a gente passa por um processo eleitoral, suponhamos que 22 venha mais ou menos como se está desenhando, né? Que as coisas não mudem tanto para além da tendência atual, suponhamos. Suponhamos que Lula volte, né? Suponhamos que, em geral, um presidente, quando ganha, ele faz uma bancada grande também no Congresso, né? Daqui a 2 anos, ele vai ter oportunidade de indicar o presidente do banco e a sua diretoria, que vai ser... No meio do mandato dele, tá? Os 2 primeiros anos ele pega a atual diretoria. Isso, que isso fez parte da ideia da autonomia, ou seja, e você não pode mandar. Mas, de toda forma, ele tem uma possibilidade de, no segundo ano, indicar e pautar a agenda econômica dele também. Ou seja, você restringe, mas não inviabiliza de tudo. Então, assim, não é que ele vai ficar amarrado de tudo, ele não vai conseguir fazer nada. Durante 2 anos ele responde ainda, mas ele tem 2 anos que ele pode... Luciana, o que você está falando... O que você está falando, basicamente, é o poder ficou mais dividido. Tem mais divisão de poder, isso. É isso. Você tem que buscar mais o consenso. Inclusive, a autonomia do Banco Central, naqueles livros do Lipphardt, Democracias Contemporâneas, que ele faz democracia consensual, né? Ele, no primeiro livro, não tinha autonomia do Banco Central, depois, quando ele revisou, ele colocou a autonomia do Banco Central lá dentro. Mas exatamente. Eu sou a favor da divisão de poderes. Eu não... E o fortalecimento dos... Porque, agora, o Banco Central não é um poder, gente. Certo? O Banco Central... Quem é que regula o Banco Central? Quem é que controla o Banco Central? Não, mas eu não estou falando de poder, não. Mas eu estou falando... Você falou dos 2 anos. Os 2 principais anos na vida de um presidente eleito são os 2 primeiros anos. Entendeu? Olha que veneno. Mas eu acho que existe uma coisa mais complicada aí nessa questão da autonomia, porque é o seguinte, quais são as obrigações constitucionais do Banco Central? Então é o seguinte, se você coloca que o Banco Central tem uma meta de controlar a inflação, mas também de controlar o desemprego, tá? Se você coloca essas 2 regras, aí a coisa muda, porque aí o Banco Central ele tem que medir uma inflação sob controle e um desemprego sob controle, ou seja, conseguir o pleno emprego na economia. É claro que isso é difícil fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo, né? Mas também é o seguinte, não é só a questão da autonomia do Banco Central, qual que é o mandato do Banco Central. Isso tem que ser discutido, né? É nesse sentido. Ele tem que se preocupar com a desigualdade, com o desemprego e com a inflação. Eu estou estabelecendo essa polêmica pelo seguinte, porque no governo Itamar Franco, nós acabamos com a inflação com o Banco Central sem autonomia. E durante o governo Lula, nós tivemos uma inflação baixíssima, sob controle, quase que pleno emprego,
certo? Com o Banco Central sem autonomia. Então, essa coisa do Banco Central ter autonomia... Ô Rocha, deixa eu só comentar do governo Lula. É bem interessante você levantar a bola do governo Lula, que na prática, veja só, uma coisa é autonomia formal, na lei, né? Outra coisa é autonomia substantiva, né? Que a gente está nessa discussão. Né? A autonomia da lei, na lei, não garante autonomia substantiva. Com Lula, não havia autonomia na lei, mas ele deu autonomia substantiva. Ele, em nenhum momento, pediu nada ou interferiu em nada nas decisões de Henrique Meirelles. Então, ali um exemplo claro de total autonomia do Banco Central, e a inflação caiu. Né? É bem interessante isso. O que nós gostaríamos, né, era que a autonomia formal resultasse neste comportamento de Henrique Meirelles que ele teve durante o governo Lula. Olha aqui, pessoal, agora, eu queria... E por que o eleitor não pode decidir isso? Certo? O presidente dizia assim, eu vou dar autonomia para o Banco Central no meu mandato, não vou interferir no Banco Central. Ele é eleito, certo? E ele vai cumprir o que ele prometeu na urna. O eleitor escolheu aquilo. Tá? Ou o presidente dizer, olha, eu não vou dar autonomia ao Banco Central, eu vou interferir no Banco Central e ele vai perder a eleição. Olha, mas aí, por isso que eu acho que é o seguinte, que o parlamentarismo é uma coisa melhor. Você vê o que está acontecendo em Portugal hoje. Portugal não conseguiu o orçamento, foi feito, a esquerda ganhou a eleição, né? Não conseguiu administrar, está com problema, então vai ter que chamar uma nova eleição. Agora, o problema no Brasil é esse, é que você elege um presidente, ele vai lá, comete um punhado de atrocidades, e você tem que esperar 4 anos para tirar o cara. Aí eu sou parlamentarista convicto. Por mim, nós já estaríamos no parlamentarismo faz tempo. Aliás, você viu por que Portugal vai dissolver o governo? Porque a esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não quiseram assinar o orçamento. Por quê? Porque eles exigiram mais ganhos salariais para reduzir a desigualdade. Isso. E o Partido Socialista não quis. Então, se não quer, vamos embora, vamos para a urna, vamos para... Aliás, eu queria saber da Luz, está tendo alguma repercussão na Espanha, porque a composição do governo português até agora, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista, é exatamente a que tem na Espanha, né? Olha só, Luciana, eu posso caminhar, vamos caminhar para a finalização aí, você, a Luciana, encerrar com essa pergunta e respondendo essa pergunta aí do Rocha, pode ser? Pode. Só que como caiu, eu não ouvi a pergunta do Rocha. Eu disse aqui o seguinte, que o governo, a geringonça, né, o governo português, que é a composição do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, caiu porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista exigiram que o governo colocasse mais ganhos salariais no orçamento. E o governo do Partido Socialista se recusou e eles retiraram o apoio e o governo vai cair. Está tendo alguma repercussão na Espanha isso? Porque a composição do que fizeram em Portugal, o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, é exatamente a que tem na Espanha, né? Com o Partido Socialista liderando, mas aí a esquerda, a outra esquerda, do Podemos e o Partido Comunista também está apoiando. Está tendo alguma repercussão isso aí na Espanha? Olha só, eu não tenho acompanhado muito não, para falar a verdade, até porque foi muito recente, isso foi ontem ou anteontem, não foi? E aí acabou que eu acompanhei mais pela imprensa brasileira do que pela imprensa da Espanha mesmo. Agora, em termos assim do dia a dia, hoje eu passei amanhã no departamento e conversei com alguns professores e esse tema não veio assim, ou seja, não está muito na conversa do dia a dia, no calor das coisas, não. Até porque tem alguns outros problemas em relação ao Podemos aqui, que estão mais quente, mais em evidência, assim. Então, não senti, mas também não posso te dizer, porque o que eu acompanhei foi na imprensa brasileira, os jornais brasileiros que eu li aqui, então eu não li o jornal na imprensa, eu vi a conversa no dia a dia. Luciana, na próxima semana você traz para a gente aí notícias da aliança PSOE-Podemos. Eu sou um partidário do PSOE, Rocha é um partidário do Podemos. Então vamos aqui esquentar a discussão com a sua narrativa
das loucuras que o Podemos exige do PSOE aí na Espanha. Tá bom, tá bom. E tem umas coisas quentes do Podemos aqui, a gente fala semana que vem. Nossa correspondente internacional. Correspondente internacional. Um abraço. Um abraço. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau.